vamos para mais um episódio do Cast Zoom. Hoje nós trouxemos aqui o Bruno e a Viviane, duas pessoas muito queridas, pais de alunos e atendidos aqui do Instituto Zoom e da Proximar. Então, bom dia, Bruno. Fala um pouquinho de você. Você é pai do Ian. Isso, o Bruno, pai do Ian, idealizador do projeto Ian Soria. Certo. E você? Eu sou Viviane, mãe do Davi e idealizadora do Projeto da Vida. Sim, nós trouxemos, porque são projetos muito empáticos. O projeto deles é um projeto que eles vão contar para vocês, é um projeto que está assim, ganhando muita proporção. E, assim, é de suma importância para as crianças autistas e com outras deficiências, né? Então, fala um pouquinho, Bruno, do nome do projeto, como foi o surgimento do projeto? O nome do projeto é Projeto Ian Soria e o projeto surgiu quando a gente ganhou um cavalo, né? Isso em 2023. Na verdade, já tinha surgido na minha mente esse projeto, porque eu tenho um caderninho dos sonhos, que aí você coloca lá os sonhos para a vida. Aí, um sítio, isso, um carro e tal. Bacana. E, se eu não me engano, são 5 ou 6 itens. E no último sonho que eu tinha era um projeto de ecoterapia para criança especial. E o que aconteceu foi que o último objetivo aconteceu primeiro. E o Ian fazia 3 anos que estava sem a ecoterapia, que participou lá do Horsoul durante 6 ou 7 anos. E eu ia atrás de cavalo, de lugar para ficar, para o cavalo ficar e tal, mas nunca tinha dado certo. Aí um amigo meu sabia que eu tinha essa vontade e ligou para mim e falou, tem um amigo meu de Campinas que está doando um cavalo, você não quer pegar? Aí eu falei, quero. Aí a gente foi para Campinas, buscou o cavalo, deixou numa cocheira aqui, onde hoje em dia é o Projeto Ian Soria. É um sítio, o projeto. Isso, é um sítio, né, entre Itu e Salto. Uhum. Aí deixei lá, combinei com o cara, falei, tem um filho especial e eu posso trazer ele de sábado aqui para andar, tal, como se fosse uma ecoterapia. Ele falou, não, pode. Aí eu falei, ele tem um primo especial também, eu posso trazer? Ele falou, pode, para eu poder ajudar. Pode ficar à vontade aqui, pode usar o sítio. Aí começou o Ian e o Gá, que é um priminho dele, autista também, que tem 4 anos. Começou eles dois, ali no relento mesmo, sem tenda, sem nada, no pasto ali onde que a gente faz o projeto hoje. Começou com ele, daí eu mandei mensagem para o seu Álvaro, falei, seu Álvaro, que é o pai da Vivi, que participou com nós do Horsoul, consegui um cavalo assim, assado, queria fazer um projeto e tal. Pensei na Vivi, no seu Álvaro, aí o seu Álvaro falou que no momento ele não podia, porque vocês tinham iniciado os seus, né, na mesma época, né? Isso, na mesma época. Aí não deu certo com o seu Álvaro e tal, a gente começou ali, eu, o Ian e o Gabriel. Aí mandei mensagem para umas mães aqui do Zoom também, que estavam com esse plano piloto aí do projeto e tal, mas não teve muito ali uma resposta. Aí a gente começou, exatamente. Aí no sábado seguinte eu comprei uma tenda para pôr lá embaixo, para, né, não ter o sol. Aí o Paraná, que é o cara do sítio lá, que é o nosso parceiro, colocou um outro cavalo dele, aí passou um tempo, eu ganhei um outro cavalo, aí o Paraná colocou outro, e aí foi espalhando, eu não lembro como que foi espalhando, se eu que ligava. Hoje, né? Porque eu lembro que no começo eu fazia questão de ter criança lá, entendeu? De ter mais crianças para a gente poder atender. Aí a gente atendeu o Davizinho também, da Tati. Sim. Foi, eu acho que o terceiro. E aí foi indo, o pessoal indicando, e a gente está lá com hoje 24 crianças, né, Vivi? 24. Mas em dezembro, do Ian 3, da Vivi 1 e do Paraná mais 3 ou 4. Isso. Meu Deus, hein? Mas em dezembro a gente estava com 42. Isso, 42 crianças. Entre criança e adulto. Isso. Nós fala criança do modo geral, né? Não, Mas lá tem X frágil, teve Down também, não tem mais, aí teve, não é só criança Depressão, especial, aí teve a Lelê sim. depressão, aí tem o caso do Simon também, que não tem os pais. Isso.
né? Isso, tem vários casos, adultos que tiveram problemas de saúde mesmo e perderam mobilidade, então... Que é o caso do Paulo, né? E você, Vivi, como que foi? O seu projeto é o projeto da vida. Isso, meu projeto é o projeto da vida. Ele também é um projeto muito sonhado há bastante tempo, né? Pensando que hoje o Davi, ele tem 21 anos, mas ele começou a perder, né, as terapias, escola, enfim, até por conta que ele foi crescendo, então acaba, né, alguns atendimentos eles acabam, mas a gente sempre acredita no potencial de eles continuarem se desenvolvendo. Com certeza. Então, existia esse sonho também de dar essa possibilidade para as crianças grandes, né? Então, a gente, né, usa criança, né, mas a gente fala, são os adultos, né, que hoje estão dentro de casa. E vai se restringindo, conforme eles vão crescendo, vai se restringindo mais as possibilidades. Isso, ainda, das terapias, né? da escola, principalmente, né. Então, o sonho era a gente criar um projeto onde a gente conseguisse respeitar a individualidade deles. Então, assim, o que eles gostam? Então, o Davi, aqui no Zoom, todo mundo já sabe, né? Há bastante tempo que ele participa. Sim. Ele é apaixonado pelo Toy Story. Então, todo o material dele com a pedagoga, ele é adaptado para o Toy Story. Então, ele se identifica com aquilo, ele tem vontade de fazer aquilo porque atrai, né? Então, hoje a gente utiliza isso com a pedagogia e nós atuamos também com uma terapeuta integrativa, que aí trabalha com floral, com massagens, cromoterapia. Aí, além da ecoterapia, que aí foi quando... E daí vocês já se conheciam? Sim, porque nós fazíamos a terapia das crianças juntos lá no Oversoul, né, que foi, acho que o que abriu a porta aí pra gente, né? Isso, exatamente. Né, daí os sonhos se juntaram. Então, e aí, só que até um pouco do que o Bruno trouxe, né? Então, nós ganhamos um cavalo também, e aí foi, na época que o Bruno começou, a gente tinha acabado de fazer uma outra parceria, que por um tempo também deu bastante certo, só que era um pouco mais distante, né? E aí a gente não estava conseguindo levar todas as crianças para lá. E aí a gente conversou, né, Bruno? Ó, vamos tentar juntar, vamos ver o que né, se a gente consegue montar essa parceria. Exatamente, e fazer juntos, né? E aí foi isso. Então, hoje no Projeto da Vida nós temos 14 crianças sendo atendidas gratuitamente, com a parte pedagógica e a terapia integrativa. E isso acontece aonde, Vivi? Acontece na minha casa mesmo. Então, eu tenho um espaço separado, nós reformamos esse espaço, e aí tem 2 salas lá, tem uma cozinha, onde trabalha também com a parte de culinária com as crianças, e aí a gente atende as crianças lá. Que joia! E do Bruno acontece aos sábados? Aos sábados, das 8h30 às 11h30, tá mais no horário. Isso. E aí a ecoterapia da Vivi aí acontece lá junto com a gente, na parceria. Exatamente. Então o Projeto da Vida tem essa parte da escola lá, né, Vivi? E aí a parte da ecoterapia que ela juntou ali com a gente para unir forças. E uma parte muito legal de tudo isso, né, que a gente fala que é uma parceria que deu certo, porque aí dentro do projeto lá do Bruno já tinham umas crianças que estavam sem atendimento, crianças adultas, né? Sem atendimento. Então a gente puxou para o Projeto da Vida, né? Então hoje no Projeto da Vida tem a pedagoga, certo? E ela é voluntária ou não? Ela é voluntária. Tem uma participação lá, a gente paga para ela, né? Porque aí né, para ela e para a terapeuta integrativa tem um custo, mas é um custo social. Coberto pelas famílias daí? Não, aí é pelo projeto mesmo. Aí a gente, né, trabalha com ações, com venda de pizza, rifa, enfim, para a gente poder manter. E do projeto também, vocês assim, a parte de alimentação dos cavalos, a parte porque lá, pelo que eu soube, né, não conheço pessoalmente, vocês têm também psicólogo.
Isso, passou 3 psicólogas lá, mas nenhuma firmou, não conseguimos. E é uma das coisas que a gente mais precisa, Sim, na verdade, o trabalho para seria... ter esse apoio ali dos pais, né? Que o pai e a mãe precisam ali desse apoio psicológico, né? Tem muitos casos lá que a gente não tem como dar um suporte emocional, que nem o caso da Leandra, não sei se você chegou a conhecer, ela perdeu 2 filhas, assim, num intervalo de 6 meses, uma especial e uma normal. Então ela falava sobre isso, chorava, né? Não tinha muito o que falar, né? Aí tem o caso do Sara também. Importante, sim. Aí entrou o Miguel também agora, que perdeu a mãe faz o quê? 1 mês e pouco? Isso. Um menininho de 6 anos, que agora está com o pai. Então tem casos ali que precisa realmente do psicólogo. Porque o pai, a família fica junto, durante... Fica ali na tenda e a gente faz o tour com os cavalos e as crianças, e os pais também acompanham, alguns acompanham também. O que nós conseguimos fazer há um tempo atrás foi uma conversa com uma psicóloga, e nós conseguimos uma psicóloga, né? A gente divulgou dentro dos projetos para que os pais pudessem ir para falar realmente o que sentem, quais são as dificuldades, até para a gente poder criar aí um roteiro, né? E um ciclo, né? De rodas de conversa para eles poderem trazer também tudo isso. Porque tem a linha que fala, quando você partilha o seu problema, ele fica menor, né? Sim. Porque você se fortalece, na verdade. Exatamente. Era assim no Horsoul, né? No Horsoul era assim, então tinha terapia ali com as crianças, tinha a Verinha, que era a terapeuta lá, que dava essa assistência pra gente ali na roda de conversa. E essa roda de conversa mudou muito a minha vida ali, que ela falava que a gente tinha que ressignificar a nossa história, a nossa vida. Ressignificar. Isso, exatamente. E através da conversa ali com ela, eu pude me desenvolver muito, ali em relação a ter um filho especial e tal. Então, tá. E a escolha do nome do projeto de vocês, levando o nome do filho, né? Então, isso também tem um significado muito grande para vocês, né? Você, o projeto da vida e o projeto Ian Sório. O meu é uma homenagem que eu fiz para o Ian, e é muito bom você homenagear alguém que você ama, né? E já que ele é a pessoa que eu mais amo na vida, eu fiz questão de homenagear ele. Eu lembro uma vez, quando ele era pequeno, tinha uns 2, 3 anos, eu ainda estava com a mãe dele, eu olhei para ele assim e falei para a Jennifer, o Ian vai ser famoso. Não sabia se, sei lá, pela internet, alguma coisa, que ele sempre foi muito engraçado, fazia caras e bocas, né? Não sabia como. E ele está sendo famoso de alguma forma, só que através do projeto. Exatamente, então, e fazendo o bem para mais famílias, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que isso é o maior propósito, na verdade, bem para o seu, mas bem para o outro também. Sim. Porque você vê o olhar, né, que teve aquela festa de Natal de vocês, você vê, você era o Papai Noel, não era? Não, era um amigo. Você vê no olhar das crianças, né? Sim. Muitos não se comunicam, né? Porque são autistas de um nível de suporte, mas outros com outras comorbidades, como X frágil, outro paralisia. Então você observa, mas você vê, faz a leitura assim da satisfação do amor mesmo, né? De cada criança. Sim. Como que é para vocês isso? Você vê no outro a satisfação, né? Eu acho que é muito engrandecedor assim para vocês. Exatamente, né? É o que eu falo, que a gente não tem ali uma estrutura física, tal, tudo. A única coisa que eu falo que tem ali em abundância é amor, porque essa questão de transmitir o amor pelo nosso ato de bondade, né? A forma de manifestar o meu amor ali, de expressar o meu amor, é ter o projeto, entendeu? Porque eu adoro criança especial, tem uma sintonia assim incrível com eles, né? Como se a gente sintonizasse no olhar. E o amor que eu tenho por eles, o abraço que eu recebo deles, ali o sorriso, e vejo o pai feliz porque eu abracei o filho. Sim. Tem toda essa sintonia. Então eu falo que a ecoterapia, a terapia ali começa a partir do momento que eles entram da porteira para dentro, né, do sítio. Muda o ambiente, ali eles são bem recebidos, tem o que comer, o que beber, são amados ali verdadeiramente. Pelo menos por mim ali, eu garanto que o amor é muito real. Alimentação, eu vi que na tenda lá tem sempre água, tem sempre um lanchinho. Isso, sempre, tem água, e tem bolo, tem pão lá que a galera gosta, a gente leva, os pais levam também, é importante também esse momento ali, né? É um café da manhã colaborativo, né? Então isso é importante também, né? Porque com certeza eles se envolvem, né?
Exatamente. E o que vocês, assim, em relação ao cavalo, né? O que vocês observam, que hoje muito se fala em ecoterapia, então, o que vocês acham que o animal contribui e transmite para eles? Então, o cavalo, ele é uma calmaria, né? Isso, exatamente. O que misto ali de emoções. Exatamente, faz o efeito ali do cavalo, que é o andado tridimensional do cavalo, que é para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, o estímulo do cavalo entra pela medula e manda até o cérebro identifica ali e manda os estímulos para o resto do corpo. Aí trabalha equilíbrio, confiança, né? A Cláudia fala que o cavalo ele tem ali uma natureza que é materna, né, ali de acolhimento, é muito bom, assim. E a ecoterapia já é usada desde da época dos faraós, né, quando os faraós estavam ansiosos ali, meio que num pé de guerra, tinha que tomar alguma decisão, alguma coisa, então eles faziam a ecoterapia para poder trazer essa clareza e essa calmaria para o corpo dele, para ele tomar as decisões que porque acho que também muitas famílias ficam com receio, né, fica. de colocar a criança, né, e cair. Então, como que vocês trabalham essa... Nós tivemos casos lá de criança que até com paralisia mesmo, né? Que, né, com um pouco mais de dificuldade, com medo, assim, então o pai também com um pouco mais de medo, aí a gente afastou um pouquinho o pai, assim, colocou a criança em cima do cavalo. Hoje a criança já entra em desespero para subir logo, e assim, e foi muito legal esse final de semana, que uma dessas crianças, eu tava olhando por trás, né, que aí a mãe tá, que é assim, vai uma pessoa puxando, e vai o pai do lado, né, e a gente acompanhando também. Só que aí eu tava olhando por trás, já com as costas retinhas, assim, ó. Então, a postura, né, eles já se portam, então a gente não precisa mais ficar... claro, tem que ter toda a atenção, né, todo o acompanhamento, mas assim, eles já se firmam de uma forma e o pai já cria aquela confiança, fala, olha, que legal como que ele já tá andando, né, então também cria confiança junto com a criança. Exatamente. Cria confiança junto com a criança, é muito legal. E o que vocês esperam aí no futuro, com o projeto de vocês? Crescer, ampliar, o que vocês, assim, ter mais... profissionais trabalhando, porque é difícil, né, Bruno? Porque vocês têm a vida de vocês fora, profissional, né? Então, assim, mais pessoas trabalhando, o que vocês, assim, idealizam para o projeto? Olha, falando um pouquinho até do Projeto da Vida, que foi até a sua pergunta anterior, o nome do projeto, ele surgiu, na verdade, quem criou o nome do projeto foi meu pai. Então, meu pai sempre foi muito envolvido, assim, com o Davi, né? Meus pais, né? Na verdade, os meus pais, minha família toda muito envolvida. E, assim, eles sempre embarcaram muito nesse sonho. E quando a gente começou a reformar o espaço, eu falei assim, nossa, que nome que a gente coloca aí? Meu pai falou assim, é um projeto da vida, né? Não só associando ao Davi, mas um projeto da vida, né? De vida, onde a gente pensa assim em dar essa oportunidade para todo mundo. Então, aí acabou juntando, falar, então projeto Davi, um espaço para todos, né? Onde qualquer pessoa pode participar, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de necessidade, enfim, para que a gente possa dar essa oportunidade para todo mundo. E aí, olhando hoje para o projeto, a gente ainda precisa crescer muito. A gente precisa trazer mais profissionais, a gente precisa dar... Então, um educador físico, um ATO, um psicólogo, um fono, né? Essa equipe multidisciplinar, exato, ela faz toda a diferença, porque cada um tem um olhar e sabe aonde ali intervir, né? Exatamente. E assim, claro, a gente olha para a criança também, mas principalmente para o adulto, que hoje é onde tá faltando isso, né? Onde falta todo esse cuidado. Os pais
acabam guardando as crianças em casa justamente pelo fato de não saber mais o como fazer, né? E aí a gente fala muito, né, Bruno? Nossa, só falta, né, a gente ter um espaço, né? Juntar tudo, né? A parte pedagógica com a ecoterapia. A gente estava falando isso esses dias, falar assim, ter um espaço onde a gente pudesse ter a escola, né? Ter esse contraturno, né, oferecer esse contraturno e já ter as baias dos cavalos, né, e a gente já poder fazer isso acontecer, né. O poder da palavra e do pensamento é tudo. Exatamente. Então tem que pensar positivo, porque a boa vontade, né, ali o amor, né, como vocês falaram, é a premissa de tudo. Então tem que voar alto mesmo, né, pelos filhos. Porque, assim, uma dificuldade muito grande que a gente ouve das famílias é justamente isso. Os filhos vão crescer, né? O Ian tem 15, 16, né? 15. Vai fazer 15. Os filhos vão crescer. E, assim, pela lei da vida, os pais não duram a vida inteira, não é uma preocupação? O que ele vai fazer, como que vai ser? Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, né, de realmente estar plantando a autonomia, né, a segurança, o estar bem, a vida. Vocês querem, eu acho que, os filhos felizes, né, vivendo com dignidade, com respeito, né, galgando essa linha de pensamento, né, que eles sejam amados, que eles sejam respeitados. Eu acho que isso é o sonho de todo pai de uma criança com deficiência, né? E que a gente, como mãe e pai, a gente não vai durar a vida toda. Então, a gente espera que é justamente isso, né? Deles serem acolhidos, deles terem aí, serem inseridos aí numa sociedade mais digna e respeitosa, né? Exatamente, por isso que a gente quer que o projeto cresça, né? Só que para crescer precisa de estrutura, né? Exatamente. E aí precisa de uma estrutura boa para poder, porque se tem 19 na fila de espera... Tem 19 na fila de espera. Aí não tem como crescer, né? Não tem porque o falta que estrutura. Vocês precisam, na verdade? Vocês precisam, não tem nenhuma uma instituição, não tem nenhum apoio externo? Não, no meu caso esse custo está no meu orçamento já, para manter o projeto, porque custa 530 cada cavalo, e tem mais o que leva de café da manhã, ou às vezes o cavalo fica doente. Então, assim, ao longo desses 2 anos foi feita algumas rifas e alguma contribuição, mas o projeto em Ansório custa R$25 mil por ano, que é custeado por mim mesmo. Agora, esse mês que passou, eu dei um toque nos pais, quem puder ajudar com R$50, R$100, para ajudar na ração ali na estadia do cavalo. Então, assim, para crescer, a gente precisa ali dos voluntários, precisa de empresa que custeie isso, né? A gente precisa também, a gente está debaixo de 2 gazebos, 2 tendas. Agora o Paraná também, com a ajuda de algumas doações, tem um barracão lá que a gente vai mudar, acho que dentro de umas 2 semanas vai para um barracão melhor. Mas a gente precisava, tipo, da sala da psicóloga, entendeu? De uma outra sala para mexer com a papelada, né? Dos laudos, essas coisas. Então, tem chão pela frente. Tem chão. Quando a criança chega, vocês fazem toda uma ficha, uma anamnese para saber a deficiência? Durante esses 2 anos, eu fazia via WhatsApp mesmo. Aí depois a gente passou para Vivi, né, Vivi? Aí ela só que travou ali, nós congelou essa parada da fila de espera, né? Porque nós tava sem condição de... porque não tava mais com condições de atender, porque se né? você pensar, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Você está acolhendo essas famílias, então você precisa, né, em tudo isso. Não, dos atendidos hoje, né, dos que estão lá no projeto, então a gente tem as informações, mas tem uma fila de espera muito grande, que eu falei assim, não adianta a gente já coletar tudo isso, porque a gente cria também uma expectativa. Exatamente, cria esperança, fala, mas será que vai ser já? Então eu tenho pais que, semana passada mesmo, 2 pais falaram, viu, não apareceu vaga ainda não. Então, tanto para o projeto quanto para a ecoterapia. Então, a gente fica até um pouco daquela angústia, né? Nossa, parece que você não quer, né? E assim, é o que você até trouxe, né? Hoje a gente não consegue
fala assim, vamos me dedicar somente ao projeto. Então, a gente tem nosso emprego ainda, né? Ainda as coisas acontecem. Tem os nossos filhos, que são especiais também, que demandam de atenção. Então, tem todo um movimento aí por trás, né? Da gente realmente querer fazer, mas a gente precisa de apoio, né? Eu acho que tanto financeiro quanto de voluntário mesmo, né? Falar, então, o que dá para ajudar, né? Esse é um espaço aqui. O nosso Cast Zoom trouxe isso realmente porque são projetos de pessoas que nós, assim, conhecemos, são famílias, assim, de retidão, são pessoas que, assim, o Instituto Zoom e Aproximar já conhece, então nós trouxemos eles realmente para divulgar o projeto e realmente pedir o apoio, né? Nós vamos deixar depois aqui na edição do vídeo, não sei se é Pix ou a rede social de vocês, né? O contato, para vocês realmente conseguirem conquistar isso, né? Todo esse apoio, porque são projetos assim da mais alta relevância para as crianças, né, com uma necessidade, crianças com deficiência e acima de tudo tem muito amor, né, tem muito amor aí envolvido. Sim. E assim, o que precisa é de pessoas com garra, com empatia, exatamente, com amor mesmo, engajado junto com vocês. Exatamente, o amor é o principal combustível ali que mantém o projeto, né? Porque quando eu tive a ideia de fazer o projeto, eu contei só comigo, tipo assim, você está assumindo essa responsa, então não vai ter que contar com ninguém, pelo menos de início você precisa por um tempo falar, não, eu vou ter que bancar essa responsa aqui e vamos tocar do jeito que dá. Porque, assim, o animal precisa comer, fica doente. Exatamente. Não precisa de espaço. Então são assim, várias coisas. Do jeito que a gente está atualmente, então a gente está estagnado, porque não tem recurso. O recurso financeiro, então vai pôr mais cavalo lá. Já quiseram me doar mais cavalo. Eu falei, para mim não dá, porque vai me custar 530 cada cavalo, entendeu? E a questão dos voluntários também é muito difícil. É muito difícil conseguir o voluntário, porque o voluntário ele tem que estar ali por amor, entendeu? Exatamente. E não é qualquer um que vai ali e vai encarar essa demanda, porque eu costumo até meio pôr um pouco de medo nos caras. Falo, é como se você estivesse entrando num campo de guerra, um campo de batalha ali, porque é um cenário que as pessoas não estão acostumadas, aí vai ver criança em cadeira de roda, com paralisia, aí vai ver um autista dando e aí tem as crises ali do autista, entendeu? E eu já vi o apoio psicológico seria importante, né, vocês terem, porque tanto para a família e a criança que está ali, tanto para o voluntário profissional, porque às vezes a pessoa vai lá, começa a chorar, vê uma crise, não sabe. Exatamente, ou tem aquele olhar de estranheza que na comunidade autista ali é o que mais os pais abominam, né? Tipo, os caras mais ativistas, as mães ali olhou diferente, já quer grudar e vejo umas paradas assim. Eu não sou um ativista da causa, eu contribuo com o que eu consigo, que é esse ato de bondade que é a ecoterapia. Mas precisa muito ali de pessoas que amam, porque não vai suportar, as psicólogas que foi não suportou, ali não conseguiu. Não tem uma maneira. Aí teve voluntário também que eu já vi olhando meio que estranho, porque uma criança, não me lembro qual, estava dando uma crise ali, entendeu? Então, assim, a mãe tá fitando tudo ali. Então, ela vê o voluntário que olhou torto, olhou com estranheza. Não pode ter isso. Porque isso aí vai afetar a mãe. Claro, foi lá no projeto, mas os caras ficam olhando estranho, ouve isso ou aquilo. Não dá. Então não dá, tem que ser assim, o amor é o combustível principal. E se não for por amor, não adianta nem contribuir com dinheiro e nem ir lá como voluntário se não for por amor. O amor é o que vence tudo e que tudo suporta. Então é nessa levada que eu mantenho o projeto e levo a minha vida nessa. Baseado no amor, na verdade, e na justiça. Então é isso. Então eu quero atrair pessoas que também têm essa mesma ideia, entendeu? Já apareceu vários lá, voluntários saiu fora, psicólogo saiu fora, né, que falou que ia contribuir, não contribuiu, saiu fora. Mas nós tá fazendo da forma fazendo sua parte, bem feito, com amor e com, isso, exatamente. Né? Mas a gente quer crescer mais, quer crescer e vamos. O que eu acho que é bem importante a gente mencionar, né, que
Bruno, ele fala bastante, né? A gente faz tudo com amor, a gente faz com dedicação, né? E estamos tentando fazer o negócio crescer. Mas um ponto bem importante de tudo isso, e que eu acho que marca bem, e toda essa compreensão, envolve, né, toda essa compreensão, é que nós somos pais de crianças especiais, então a gente está envolvido nisso. Então não é um projeto que surgiu. Eu quero fazer um projeto. Não, é porque a gente entendeu a necessidade, a gente viu que precisa, o quanto faz bem, né? Os nossos filhos participam disso, né? Então é a nossa. Na verdade, exatamente, não é por status nem fama, né? Isso, a gente porque sabe. Tem essa parada de estar ali, porque com status, ou forma postar coisinha que é do projeto e tal, né? Ou tem galera que já teve político querendo ir lá para hypar no projeto, ou proibir, porque a gente, na época da campanha política, quis ir um monte lá, eu tesourei e falei, não, eu não quero associar com político essa parada na época da campanha. Eu falei, depois que acabar a campanha, aí não apareceu nenhum. Não tem nenhum, né, que vai lá e que... Mas a gente tem o objetivo de crescer, sim. E a gente observa no Ian, ele se empodera, né? Sim, ele fica, às vezes ele fala, projeto só... Ele se empodera, ele comemora do projeto, sim, né? Sim. Então, isso é muito importante, né? Ele vê que ele também está contribuindo, né? Com certeza. Essa parte, assim, o projeto só... Porque, às vezes, o pai de criança especial ali tem essa parada de não aceitar o filho, tá? A maioria, né? Você precisa romper isso e vencer. E eu nunca tive muito esse problema de questão de aceitação, né? Do Ian especial, não. Mas olha o lado que eu olho e falo, se o Ian não tivesse nascido especial, não ia existir o projeto, e o projeto não ia ser uma ação de impacto para 25 famílias. Então, olha a importância do Ian nessa terra, e na minha vida, entendeu? E na vida dos outros. Porque se não fosse o Ian, não ia existir o projeto. Né? Provavelmente eu ia tomar outro rumo, talvez fazia outro tipo de ação, né, de projeto social, mas não relacionado ao autismo. Então, olha a importância do Ian na minha vida e na vida de muitos, entendeu? Então, eu não posso ver o Ian como se algo que trouxesse sofrimento para mim, nunca trouxe. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, olha que maravilha, né? Oportunidade, né? Exatamente, porque daí é o impacto, né? E eu vejo que os pais ali vê que é um lugar onde ele se sente bem, que tá ali, às vezes teve criança já de dar crise ali, o pai e a mãe ficar constrangido, falar, não, deixa, aqui tá todo mundo acostumado, aqui todo mundo, a maioria é pai de autista, né, o Pezão, dele sair, dele tá participando, que uma das maiores dificuldades do autista é a interação social, né, a comunicação, interação social, então só dele tá inserido nesse grupo, né, indo, frequentando, vendo pessoas, vivenciando outras coisas, já é maravilhoso. Exatamente, né? E ali eles podem ficar à vontade do jeito que eles são, entendeu? Porque o pai do autista, ele geralmente é meio restrito em levar para o restaurante, para um parquinho, por causa, com certeza, do olhar das pessoas, e se der uma crise ali, não vai ser compreendido. Então lá no projeto não, aquilo lá eles são livres, né? Livre tá na natureza, né? Tomando sol. Exatamente. É tudo de bom. Aí eu faço questão dos pais saber assim, que ali é para deixar livre, sem constrangimento, sem nada. Então, do jeito que eu trato o Ian, eu trato os outros, as crianças lá. E eu sinto que eles gostam de mim. De sábado de manhã, né? É das 8. Das 8h30 até umas 11h30 agora. Umas 11h30. E o seu, Vivi, ele acontece uma vez na semana? Tá, uma vez na semana, por enquanto às terças, aí começa às 8 da manhã e vai até quase 5 da tarde. Ah, tá. Tem o pessoal que vem de manhã e as crianças que vêm à tarde. Vocês dividem o período. Isso, exatamente. Ai, que joia. E aí o sábado ela tá lá. E aí no sábado a gente tá junto. Isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de passar aqui, importante do projeto? Olha, eu gosto muito de falar e trazer essa mensagem para os pais de autistas, enfim, na verdade a gente foca mais no autista porque é o que está mais aparecendo ainda pra gente, né? Mas de qualquer deficiência, de que eles são adultos, mas eles podem ainda continuar aprendendo. Com certeza. Isso, assim, eu vejo pelo meu filho, pelo Davi, então, assim, da maneira dele, ele evolui a cada dia, então, todo dia ele aprende. Então, não desiste.
não desiste, sabe? Não, às vezes vai ouvir, não, mas essa terapia aqui já não funciona mais, porque ele já cresceu. Não, ela funciona. Todo dia a gente aprende. Eles também podem. Então, assim, não tem limite para esse aprendizado, não tem limite para o desenvolvimento. Então, é isso que a gente acredita muito lá no projeto. Ele não vai conseguir ficar 1 hora dentro da sala de aula. Não tem problema. Se ele ficar meia hora, 40 minutos, mas for bem aproveitado, tá ótimo. Ele vai absorver aquilo e ele vai desenvolver. Não desistir mesmo. Não né? desistir. Lá na ECO, às vezes a criança não quer fazer a volta toda, né, Bruna? A gente dá uma volta dentro da fazenda, dentro do sítio, uma volta de 10 minutos. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas já foram 10 minutos, é melhor do que nada. Então, a gente acredita muito que respeitando... celebrar as pequenas conquistas. Respeitar o tempo deles também, eu acho que isso é muito importante, porque gera confiança, né? Eu falei, teve criança lá que no primeiro momento não quis subir no cavalo, hoje, meu Deus, né? Chega, né? Levantando poeira, assim, falando já até o nome do cavalo que quer andar. Então, isso é muito legal. Eles acabam reconhecendo, né? Sim. Porque o pai e a mãe ele tem uma vivência diferente, né? O ideal, assim, eu acredito que assim os profissionais têm ali o que a literatura fala, tal, um pouco da experiência que tem ali com a criança, mas assim o que a gente tem para passar para os profissionais, que é a vivência do dia a dia, é muito precioso se conseguisse. Né, tem ali a parte do profissional que aprendeu na faculdade ou qualquer outro lugar, mas se conseguisse juntar a experiência do pai e da mãe ali, ia ter uma evolução gigantesca. Então, o ideal seria ter sempre essa participação do pai e da mãe ali, né? Com certeza. Para poder acrescentar e os profissionais ensinar coisas para a gente que também a gente não sabe, entendeu? Do dia a dia da vivência ali. Então, é muito importante. A união, né? Eu acho que a união é... Mas vocês vão prosperar bastante. Amém. O trabalho que vocês fazem assim é fantástico, né? É abençoado aí por Deus, né? Vocês são pessoas aí que realmente estão para mostrar que não tem barreira, né? Não tem limites, né? Então vocês têm aí que seguir em frente, né? Então, pessoal, Projeto da Vida e Projeto Iasório, eles vão deixar para nós as redes sociais, o que eles precisam, né? Sejam voluntários, sejam doação de dinheiro para custeio, né? Dos materiais, custeio de alimentação dos animais, e dos alimentos que são oferecidos, de uma tenda nova, né? Do trabalho realmente do voluntário passeando aí com os animais, porque um tem que estar ali, o outro tem que estar ajudando ali para segurança da criança, né? O outro batendo um papo com a família. Então, trabalho, né? O voluntariado e trabalho tem de sobra, não é verdade? Há muito. Exatamente, a gente precisa de tudo isso. Então, assim, realmente a gente agradece a presença de vocês, desejamos, assim, tudo de melhor para o projeto, que vocês realmente possam acolher mais famílias, né, que vocês cresçam, prosperem bastante, para poder realmente atender mais famílias, acolher e, assim, e realmente partilhar todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com mais famílias, né? Então, mais alguma coisa vocês queriam colocar? Não, é só agradecer o convite, essa oportunidade aí de estar apresentando os projetos. A gente precisa de tudo isso, de psicólogo, de voluntário, mas sempre pensando que vai ser feito pelo amor. Sempre disso. Quem está ouvindo o podcast aqui nessa câmera, né? Quem está ouvindo o podcast aqui, que está vendo o podcast rolar e tem vontade de ajudar, que seja movido pelo amor. Ou um saco de ração, ou uma psicóloga que vai lá ser voluntária, ou alguém para puxar o cavalo, ou o fisioterapeuta. Qualquer contribuição seja baseada no amor, vai ser muito bem recebida e a gente vai conseguir identificar o amor que na contribuição. Só assim vai ter progresso e vai prosperar, baseado no amor.
Quem quiser conhecer também o projeto é @projeto Iansório, pode chamar no direct lá que a gente consegue desenrolar as demais coisas e os assuntos. É isso, brigadão, tamo junto. E a É Vivi? isso. Não, a gente também está no Instagram, Projeto da Vida _22. Então tem o nosso site também. Lá fala um pouquinho da história de todo o projeto, como que ele foi idealizado. Então, estamos abertos também. Se quiserem conhecer, vocês também, né, podem visitar a gente tanto no sábado quanto lá no Projeto da Vida, às terças. A gente está aberto aí para novas parcerias. O projeto tá regularizado, então a gente consegue ampliar. A gente só precisa realmente de bastante apoio aí para conseguir fazer isso. Entendeu? Mas obrigada pela oportunidade e é isso. Então vamos brindar a parceria de vocês e o amor aí por todas essas crianças, essas famílias que não são só as crianças, mas acolhe família, acolhe todo mundo. Certo? Que Deus abençoe vocês. Amém. E nós até o próximo episódio. Obrigada e vamos em frente.